Olá, todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eletromagnetismo. Quando tratamos do campo magnético e forças magnéticas, definimos o campo magnético como um campo vetorial cuja direção coincidia com aquela para a qual a força magnética sobre uma carga em movimento era zero. Não falamos naquele momento sobre as fontes do campo magnético. Há duas fontes do campo magnético, a corrente elétrica estacionária e a variação do campo elétrico no tempo numa região do espaço. Vamos tratar aqui sobre a produção do campo magnético a partir de correntes elétricas estacionárias. Vamos iniciar nosso estudo das fontes do campo magnético pela situação mais simples, que é uma carga em movimento. Uma carga em movimento produz no seu entorno um campo magnético. Para tanto, quando queremos determinar o campo magnético num ponto P próximo da carga em movimento, deveremos ter as informações sobre a velocidade dessa carga e a distância que essa carga está naquele instante do ponto P que desejamos calcular o campo magnético. Temos aqui a equação que nos permite calcular o módulo do campo magnético produzido por uma carga elétrica em movimento. Observe nessa equação que temos um produto vetorial entre a velocidade da carga, o vetor velocidade, e o vetor posição do ponto P, da onde queremos dimensionar o campo produzido por essa carga em movimento. A constante que aparece na equação anterior, chamada constante magnética, ela também é conhecida como permeabilidade magnética. No Sistema Internacional de Medida, a sua unidade é telas metro por ampere. Observe que a permeabilidade magnética e a permissividade elétrica são duas constantes que estarão na definição da velocidade da luz. Essa equação abaixo nos dá uma ideia de que os campos elétricos e magnéticos estão profundamente relacionados à natureza da luz. Observe que se uma carga em movimento produz um campo magnético no seu entorno, temos então a seguinte situação. Se tivermos dois prótons em movimento na mesma direção e em sentido contrário, primeiro teremos uma força de repulsão elétrica entre essas duas cargas. Segundo, sobre uma das cargas haverá um campo magnético produzido pelo movimento da outra carga. Nesse caso, no desenho que temos aqui, o próton inferior, ao se movimentar, produz um campo magnético no local aonde o próton superior está em movimento. Estando o próton superior em movimento dentro de um campo magnético, sobre ele surgirá uma força magnética. E isso vale no sentido também inverso. Os portadores de carga em movimento no interior de um fio elétrico também configuram uma situação de fonte para um campo magnético. Desta forma, deve-se aplicar também a lei de Biot-Savart. Porém, nesse caso de um fio, devemos pegar um elemento infinitesimal do fio para fazer o cálculo sobre o campo magnético criado num ponto. Observe que nesse caso eu tenha um fio longo ou infinito, eu tenho que fazer um processo de integração desses elementos infinitesimais. Observe também que a direção do campo magnético criado no ponto, ela é baseada na regra da mão direita. Temos aqui um exemplo do cálculo do campo magnético produzido por um elemento infinitesimal de um fio num ponto P. Inicialmente, temos que usar a lei de Biot-Savart para poder calcular e dimensionar esse campo no ponto P. Sendo um elemento infinitesimal do fio, precisamos também fazer um processo de integração. Então, você tem aqui desenvolvido de cima para baixo esse processo de integração e a conclusão, do módulo de um campo magnético
criado num ponto P devido a um fio finito. Temos aqui uma configuração de dois fios retilíneos paralelos. Observe no desenho à esquerda inferior que a configuração dos campos magnéticos produzidos pelas correntes que passam por esses fios é essa que temos aí. E o campo magnético produzido pelos dois fios retilíneos nos pontos P1, P2 e P3 estão colocados no desenho à esquerda acima. Observe a configuração vetorial tanto dos campos, a sua direção e sentido, quanto a somatória desses campos no ponto, ou seja, o campo resultante. Se tivermos um fio muito longo, o seu comprimento será muito maior do que a distância x entre o fio e o ponto P que queremos calcular o campo magnético. Portanto, nessas condições, usando a equação anterior e fazendo 2A muito maior do que x, teremos uma redução da equação de cima, de tal forma que podemos dizer que o campo magnético próximo ao condutor longo será dado pela equação abaixo. Observe que na equação abaixo nós temos uma dependência inversa de R para o campo. Temos aqui o arranjo de uma espira circular que conduz uma corrente elétrica estacionária. Nesse sentido, se quisermos determinar o valor do campo magnético num ponto P em cima do eixo dessa espira, devemos levar em consideração também a lei de Biot-Savart e fazer o desenvolvimento de tal forma que nessa situação da espira teremos tanto uma componente x quanto uma componente y do campo. Temos aqui, iniciando da direita, na parte de cima, o desenvolvimento matemático de tal forma que, ao realizar a integração de toda a espira, de todos os elementos infinitesimais, teremos, por fim, a equação no ponto P, que é dada do lado esquerdo inferior, para uma espira, uma única espira. Observe à direita, embaixo, um gráfico que representa o valor do campo magnético em função da distância do ponto ao centro da espira. Observe também que quando a distância x da espira ao ponto ela é zero, nós temos o maior valor do campo magnético nesse ponto. Portanto, o campo magnético de uma espira é máximo no centro dessa espira. Se uma corrente elétrica estacionária em um fio produz no seu entorno um campo magnético, e vocês têm aí a configuração desse campo magnético do lado direito, produzido pelo fio de baixo, se tivermos, portanto, um arranjo de dois fios que conduzem uma corrente elétrica estacionária e paralelos, teremos uma situação em que o campo magnético produzido pelo fio inferior produzirá uma força magnética no fio superior, que está com portadores de carga em movimento. Essa força elétrica, numa situação em que as duas correntes estão na mesma direção, nós teremos, portanto, aqui uma configuração de tal forma que haverá um processo de atração entre esses dois fios. Portanto, podemos dimensionar a força de atração entre esses dois fios. Temos aqui uma situação que, ao lado direito, vocês têm a equação que permite calcular o módulo dessa força. Veja que essa equação
ela representa um produto vetorial entre o comprimento do fio e o campo magnético. Observe que essa força criada num dos fios também depende da corrente elétrica estacionária que passa pelo outro fio. Dessa forma, a força de atração entre esses dois fios paralelos é dada por essa equação colocada no centro do slide. Observe que temos ali as duas correntes, a corrente do primeiro condutor e a corrente do segundo condutor. Esse arranjo permite a gente estabelecer o dimensionamento, então, da unidade chamada ampere. Ou seja, 1 ampere é a corrente invariável que, quando percorre dois fios retilíneos infinitos e paralelos separados no vácuo, por uma distância de 1 metro, produz sobre cada metro de um condutor uma força exatamente igual a 2 vezes 10 a menos 7 newton por metros de comprimento. A relação entre o campo magnético e a sua fonte, qual seja uma corrente elétrica estacionária, é dada pela lei de Ampère, que relaciona uma integral de linha numa trajetória fechada. Essa integral de linha do campo magnético, a partir de uma trajetória fechada chamada amperiana, nos permite dimensionar o valor de uma corrente, assim como, tendo a corrente, dimensionar o valor do campo magnético no entorno do arranjo elétrico. Observe, então, que a lei de Ampère relaciona uma integral de linha de um produto escalar entre o campo magnético e a chamada amperiana, que seria o caminho fechado ou a trajetória fechada em torno de condutores que conduzem corrente elétrica estacionária. Essa relação aí colocada poderá dar, essa integral de linha fechada, dar zero. O fato dessa integral de linha fechada dar zero não significa que o campo magnético seja nulo. O que podemos ter numa situação de conforme for o arranjo é que as correntes no interior do percurso de integração é zero. É bom lembrar que a lei de Ampère, acima deduzida, ela é válida apenas para quando as correntes elétricas são estacionárias, ou seja, constante. Veremos posteriormente situações em que teremos variação da corrente elétrica, assim como também poderemos ter a possibilidade de ter uma variação do fluxo elétrico em torno de uma amperiana. E nesse caso também teríamos uma produção de um campo magnético. Uma situação importante para a resolução de problemas a partir da lei de Ampère é ter, claro, a simetria da situação. Ou seja, o percurso de integração deve possuir uma simetria suficiente para possibilitar efetivamente a integração. Temos aqui uma aplicação da lei de Ampère, num processo de integração a partir de um caminho fechado de uma amperiana. Observe que nós temos a possibilidade de calcular o campo magnético no interior do condutor e fora do condutor. Usando a lei de Ampère, também podemos definir o campo magnético no interior de um solenoide ou de uma bobina. Um aparelho de ressonância magnética nada mais é do que um gigantesco solenoide que produz um campo magnético uniforme no seu interior. Também aplicando a lei de Ampère, podemos deduzir o campo magnético no interior de um toroide. Por fim, temos aqui o resultado de um quadro com todas as possibilidades de valores de campo magnético
dado anteriormente.